Queridos irmãos, chegamos ao final da nossa escola sabatina e fica claro que o relato de Marcos é o evangelho em ação. No entanto, embora a ênfase esteja em um Jesus bastante ativo, ocupado em seu ministério, Marcos também ressalta que o ministério de Jesus girava em torno de uma vida de oração. A oração era um elemento-chave da experiência humana de Jesus e uma grande prioridade em seu ministério. Que possamos seguir esse exemplo de Jesus, que é tão importante para todos nós. Vamos nos colocar em pé para orarmos. Senhor Deus, obrigada por mais uma escola sabatina. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada pela manifestação de fé que podemos expressar aqui hoje. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Abençoe o culto que teremos e as programações que serão apresentadas aqui neste dia. Abençoe o nosso sábado, é o que te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado. Convido aqui a nossa secretária, a irmã Rita, para que nós possamos fazer a segunda leitura da ata da reunião da comissão que aconteceu no sábado retrasado. Bom dia, irmãos. Ata da reunião regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Jundiaí. Realizada no dia 29 de junho, às 17 horas. Batismo Campuri de Desbravadores. Votado a aceitar a recomendação da comissão diretiva da Igreja e aprovar os nomes das seguintes pessoas para que sejam aceitas como membro por meio do batismo que ocorrerá no dia 27 de julho de 2024. Elvis Carvalho de Alcântara, Miguel Carvalho, Sabrina Vieira de Souza, Samuel Melo Silva, Sofia Vieira de Souza, Yasmin Lima Santos Zanelato. Cartas de transferência. Votado a aceitar a recomendação da comissão diretiva da Igreja e aprovar as seguintes cartas de transferência. Recebimento de cartas. Emily Cristina da Silva Gomes, recomendação da Igreja de Rialma. Luciana da Silva Gomes de Almeida, recomendação da Igreja de Rialma. Envio de cartas. Arthur Matos Ribeiro, recomenda-se à Igreja de Roscommon, na Irlanda. Sigrid Souza Neves, recomenda-se à Igreja do Jardim Paraíso, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E Gislene Moura de Aquino Aguiar, recomenda-se à Igreja Central de Anápolis. Bom, aí está a segunda leitura agora para aprovação. Existe algum apoio para que essa ata seja aprovada? Ok, aqueles que são favoráveis pela aprovação da ata, que se manifestem levantando a mão direita. Aí, muito bem, aqueles que são contrários podem fazer o mesmo gesto. Ok, então essa ata está aprovada. Obrigado, irmã Rita. Partindo agora para os anúncios.
nós acabamos de ler a ata aqui, é bom falar também do trabalho da secretaria. A irmã Rita está fazendo um trabalho cuidadoso, passando um pente fino no nosso registro de membros da igreja. Por que isso? Porque nós temos uma quantidade de membros que muitas vezes não reflete o número de pessoas que frequentam a igreja. Então, primeiro a gente faz esse trabalho para saber assim, alguém que foi embora da igreja, foi para outra igreja e nunca pediu a carta de transferência. Aí a gente tem que fazer esse estudo para descobrir as pessoas que estão nessa situação. Pessoas que abandonaram a fé, a gente tem que fazer esse estudo para descobrir. Então, são muitos detalhes para descobrir. E nesse trabalho de descoberta, a irmã Rita, a secretária da igreja, ela tem feito ligações, mandado mensagens por WhatsApp para muitas pessoas. E algumas pessoas ficam desconfiadas, achando que é alguma coisa errada e tal. É tudo certo, tá bom? Então, esse anúncio aqui é para esclarecer para vocês que é um procedimento padrão aqui da nossa igreja e que essas ligações ou mensagens, elas são necessárias para a atualização do nosso cadastro. Mais do que isso, todos que se batizam na igreja, eles têm o nome escrito, nos registros da igreja. E agora nós temos um registro não mais físico, ou não apenas físico, nós temos um registro digital, Isso significa que o seu nome ele fica gravado não apenas no papel, mas também lá na memória do computador. E com isso, nós temos no nosso país uma lei chamada Lei de Proteção Digital, dos dados digitais. Significa que nenhum dado meu ou seu pode ser cadastrado em algum meio digital sem a minha ou sem a sua autorização. Porque a lei de proteção aos dados, ela impede que alguém faça um cadastro digital seu ou meu, se não houver autorização, entenderam? Por isso a irmã Rita, ela tem ligado também para muitos membros que são frequentes, que está tudo ok no registro, para pedir essas informações. Então, nós precisamos preencher um termo de aceite, a secretaria vai fazer isso. O que ela precisa dos membros da igreja é uma resposta de sim ou não, entenderam? Porque ela vai falar assim, olha, concorda com o termo de aceite? Significa, concorda que seus dados, eles sejam registrados digitalmente nos cadastros da igreja? Aí você fala que sim ou não, para a gente preencher a regra que é exigida por uma lei federal, ok? Então, quando ela ligar e ela pedir esses dados, nós estamos fazendo o anúncio para que você fique tranquilo que é um pedido normal, endossado pela igreja, que está tudo certo, e também tranquilo para dizer que concorda ou não concorda, Na minha sugestão, você pode concordar que não há problema nenhum, Esses dados, não vai pedir nenhum dado, por exemplo, bancário seu, Não vai pedir nada que coloque a sua segurança, ou das suas finanças, ou da sua família em risco, tá bom? Então, se a irmã Rita ligar para você, colabore para que nós possamos atualizar os nossos dados cadastrais aqui dos membros da igreja, ok? Hoje, às 3 horas da tarde, está todo mundo uniformizado, bonito aqui, Eu acho que tem um monte de gente viajando também, Mas hoje nós teremos a reunião do Clube de Desbravadores, que ainda não entrou de férias. Vai entrar de férias? Vai nada, Só em agosto, porque tem Campuri, Pois é, então... todo mundo preparando para o Campuri, hoje à tarde, às 3 horas, não tem cochilo, tá bom? Reunião do Clube de Desbravadores. Nós temos também, a nossa classe bíblica. No domingo passado, foi estudado o tema, o Ministério de Cristo no Lugar Santíssimo. Fiquei sabendo que o pastor não teve tempo para responder todas as perguntas, é verdade? Sim, então eu vou fazer as respostas dessas perguntas hoje à tarde, tá bom? Estou olhando para a senhora, porque a senhora sempre me cobra. Mas eu cheguei ontem de viagem, aí não deu tempo, tá bom? O que eu deixei preparado, deixei o carro preparado, tudo certo. Parece que correu tudo bem, não foi?
Foi tudo bom? O meu irmão, ele me mandou mensagem, falou assim, rapaz, o pessoal gosta disso. Né? Ele não tinha participado de nenhum, aí ele ficou espantado do tanto que todo mundo ficou animado aqui. Se você ainda não veio para a classe bíblica, é uma grande oportunidade. Nós já vamos para o tema de número 9, mas aí fala, mas eu não estudei os outros temas. Não tem problema. Nesses temas a gente estuda um assunto específico e há tempo para você correr atrás dos outros assuntos, ou de uma forma ou outra, você sempre vai ganhar. Aqui ou ganha, tá bom? E o tema de amanhã vai ser o fim do ministério de Cristo no santuário. Tá? Então nós estaremos aqui estudando. Amanhã terá o Kahoot. Vou ver se eu consigo preparar um slide para mostrar a classificação geral, né, do nosso concurso. A gente tem uma revisão divertida, é um concurso, né, bíblico, vamos dizer assim, que todo mundo responde pelo celular, que é esse Kahoot. E nós teremos a atualização do quadro da classificação, como é que estará. E estudaremos esse tema fazendo, obviamente, no início ali do Kahoot, a gente vai fazer uma revisão, enfatizando principalmente esses pontos que não foram respondidos pelo pastor, tá bom? Então amanhã que horário? 7 horas, 19 horas aqui na igreja para a nossa classe bíblica. Combinado? Por último aqui, nós temos a maquininha da reforma, né? Então, só para lembrar aqui para vocês, aqueles que já puderam, né, contribuir, né, que Deus os abençoe. Aqueles que ainda não contribuíram, nós temos uma maquininha de cartão de crédito que nós adquirimos para que nós possamos dar prosseguimento à reforma do salão. Né? Vai ficar muito bom. Né? Quem viu já percebeu que já é uma estrutura totalmente diferente. Né? Quem conheceu o salão antes, era um piso só. Nós não temos classes assim suficientes com espaço, por exemplo, para os jovens, para os adolescentes, né? As crianças, é tudo muito apertado, desde o início da igreja, é esse espaço que nós sempre tivemos, né? Então a igreja cresceu, nós precisamos expandir, mas nós precisamos também investir. Temos a possibilidade de receber investimento da União, né? Da União Central, do Centro-Oeste, né? A UCOB, né? Nós podemos receber também investimentos da ABC, mas a pergunta que eles vão fazer para nós é a seguinte: e como é que a igreja está contribuindo com isso? É mais ou menos assim: se nós como igreja não investimos na reforma do salão, eles vão falar assim, vocês não estão se esforçando, então a gente não vai liberar dinheiro aqui também. A quantidade que eles liberam lá é maior do que o nosso investimento, certo? Então nós precisamos investir. Para isso nós adquirimos a maquininha, para que você possa fazer uma doação maior e parcelar, para que fique uma parcela que caiba no seu orçamento. Então se você ainda não fez o planejamento, nós temos à disposição essa maquininha e você já está ciente, tá bom? Lembrando, né, que a doação ela deve partir do coração. Ninguém é forçado a fazer nada. E o nosso apelo é só para transparecer a nossa necessidade. E também, né, como nós já adquirimos essa maquininha, aqueles que querem também devolver os dízimos e ofertar, pode ser feito isso através também da maquininha. É só procurar os diáconos, que eles organizarão tudo para que você faça o seu ofertório, ou a devolução do seu dízimo através da maquininha. Além do mais, nós continuamos tendo outras possibilidades, como o aplicativo 7Me, que basta baixar, instalar no seu celular e fazer ali as suas doações. Né? E também temos aí o QR Code, né, para Pix, ir atrás do banco da igreja. Ok? Quaisquer outras dúvidas, basta procurar o tesoureiro da nossa igreja. Agora, nós partiremos para um momento especial. Quero convidar a liderança aqui do Clube de Desbravadores. Nós teremos um momento especial de investidura de lenço, de entrega de especialidades,
tá bom? E só para lembrar, né, nós estamos insistindo numa questão que nossa igreja precisa melhorar, né, que é a questão da reverência. Tá bom? Então nós vamos lembrar aqui constantemente e pedimos aos irmãos que nos ajudem a não apenas fiscalizar, mas colaborar para que o silêncio ele aconteça aqui na nossa igreja. Tá bom? Então eu sei que é um encontro semanal, às vezes nós ficamos uma semana sem ver um irmão ou outro, mas nós podemos prestar uma adoração mais coerente a Deus. Por isso, né, vamos manter o nosso comportamento, lembrando que é de consagração, tá? Nós estamos num lugar que foi consagrado a Deus, vamos manter a reverência para o prosseguimento do nosso culto. Bom dia, irmãos. Deus seja louvado com a presença de cada um hoje aqui. E nesse momento, nós teremos uma condecoração, que é a entrega de especialidades. As especialidades são atividades que os meninos fazem durante o ano, das classes, e eles recebem quando eles finalizam essas especialidades. Então, hoje, alguns vão receber para colocarem na faixa. E nós temos também um momento especial, que é o mais especial, que é a admissão em lenço. Quando os desbravadores eles ainda não são admitidos em lenço, eles são aspirantes a desbravadores. A partir do momento que eles fazem essa admissão, eles já são considerados verdadeiramente desbravadores. Então, hoje nós temos 2 desbravadoras, a Letícia e a Natália, nós queremos convidar elas aqui à frente, para que elas possam receber o lenço. Da Letícia, a Daniela, que é a conselheira dela, vai estar passando o lenço a ela. E a Natália, a sua mãe Débora, que vai colocar o lenço nela nesse momento. Para nós é motivo de muita alegria ver a Natália recebendo o lenço dela. A Natália ela passa por algumas dificuldades, mas Deus tem guiado a Débora e tem dado força à Natália. Ela tem acompanhado as atividades do clube e a Natália ela vai para o Campuri. Isso para nós é motivo de muita alegria e orgulho santo para o Clube Tsunami. Que Deus seja louvado. Sejam bem-vindas. E nós temos também a entrega das especialidades. Eu quero chamar aqui à frente a Sofia, a Jade e o Miguel Barreto.
a Yasmin Zanelato, Natiele, Natália e a Letícia, que já estão aqui à frente. E o José Henrique. Então, nesse momento, todos vocês sejam bem-vindos, as meninas que foram admitidas, a vocês que receberam as especialidades, parabéns. Deus nos abençoe. Nesse momento, como representante da nossa igreja, o Lucas vai fazer uma oração, entregando cada um de vocês na mão do Pai. Bom, parabéns a todos, né, que trabalharam muito para este momento, né, e vamos agora fechar os nossos olhos para dirigirmos uma oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nossas vidas, pelo cuidado e pela proteção. Te agradecemos também por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e pelo conhecimento da Tua Palavra, da verdade, do caminho que conduz ao céu. Aqui estão, Senhor, os desbravadores que participam do Clube Tsunami, e ali eles aprendem diversas coisas, dentre elas, eles aprendem a submeterem a própria vida a Ti. Que o Senhor possa conduzir a vida destes meninos, destas meninas, para que eles prossigam no caminho rumo ao céu. Que o Senhor possa abençoar também a direção deste clube, hoje representada na pessoa do Paulo, da Zélia, da Dani. Que o Senhor possa conduzir todo este clube pelo caminho que o Senhor deseja a eles, a fim de que eles estejam preparados a atravessarem os últimos dias da história da terra e fazerem seguidores, Senhor, trazendo mais pessoas para o convívio da Tua igreja e também para que o Teu nome seja exaltado através da vida desses jovens. Conceda-lhes a paz e a alegria da Tua salvação e as Tuas bênçãos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Um século de doação. Em 1912, o Titanic afundou. Istambul fazia parte do Império Otomano e a Igreja Adventista introduziu uma nova maneira de avançar na missão.
As primeiras ofertas missionárias apoiaram o trabalho missionário inicial na Índia. Mais de 100 anos depois, os adventistas de todo o mundo contribuíram para centenas de projetos, desde a construção de escolas até o lançamento de barcos missionários. Inúmeras vidas em todo o mundo foram transformadas pelas generosas doações desta oferta a cada trimestre. A Universidade Adventista Spicer, na Índia, foi beneficiada pelas ofertas missionárias várias vezes. A escola tem uma rica história de ensino e treinamento para levar os alunos a um propósito maior. Além do currículo padrão, a educação holística da Spicer ajuda os alunos a crescer física, acadêmica e espiritualmente. A diversidade é celebrada com estudantes vindos de quase todos os estados da Índia e de outros países. A universidade está situada na cidade de Pune, em um campus de 60 acres, com muito espaço verde para explorar e encontrar paz com a ocupação da vida cotidiana. À noite, os alunos se reúnem no campo de futebol, o lugar perfeito para relaxar depois da aula. Graças às ofertas missionárias, a universidade conseguiu construir um prédio de ciências e atualmente oferece vários programas de graduação e pós-graduação no campo da ciência. Em 1969, a oferta ajudou a construir novos dormitórios. Algumas décadas depois, outro dormitório feminino e um dormitório para estudantes casados. Jéssica é uma aluna da Spicer que encontrou conforto e refúgio na universidade. Spicer é a minha única esperança onde eu posso estudar sobre Deus, para que eu possa aprender mais sobre Ele e possa compartilhar com a minha família. Eu gosto das pessoas por aqui. Eles são muito amigáveis e ajudadores. E eu também gosto do ambiente, é um lugar espiritual. Os professores se esforçam para criar uma atmosfera familiar na sala de aula e construir vínculos fortes com os alunos. Então, em Spicer, os professores estão muito próximos de nós e nos amam como se fôssemos filhos. E claro, a comida aqui é diferente. Spicer fornece diferentes tipos de comida que não encontramos em outra universidade. Eles dão oportunidade para os alunos compartilharem suas ideias e os professores são abertos. As pessoas aqui são muito boas. Graças às bênçãos de Deus e à sua fiel doação, esses projetos ajudaram milhares de estudantes a receber treinamento para servir a Deus. Por favor, ore por este campus. Ore para que Deus continue a usar a Universidade Adventista Spicer para um propósito maior. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, cante, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa,
Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Feche seus olhos e vamos orar. Nosso querido Deus, amantíssimo Pai, Criador dos céus, da terra e mantenedor de nossas vidas. Em nome de Jesus, querido Deus, nós estamos aqui para honrar e engrandecer o Teu santo nome. E neste momento tão especial, aqui está, Pai, os dízimos e as ofertas que os Teus filhos estão entregando ao Teu altar. Mas, em especial, nós sabemos que a oferta maior o Senhor entregou para nós foi Jesus na cruz. E em retribuição nós queremos entregar o nosso coração a Ti, ó Deus. Pai querido, nós como os Teus filhos, queremos pedir ao Senhor que não deixe faltar o pão em nossas mesas. Sara as nossas enfermidades, cura-nos, Senhor. Abra as portas e as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas a todos aqueles que puderam doar e também aqueles que no momento não têm essa oportunidade, mas têm no coração o desejo de te entregar a Ti de todas as formas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nosso louvor assim. Ó, agora está melhor esse microfone. Ao olhar pra cruz eu entendo. Cante. Derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. Que graça maravilhosa é essa, né, irmão? As mulheres agora vão nos acompanhar. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. Nós vamos cantar todos juntos. E ao olhar na cruz eu entendo o amor
Agora os homens. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas. Vencido. Perante ti me prostrarei. E você pode dizer conosco. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Aleluia por essa graça que nos alcançou e ainda nos alcança hoje. Tá chorando porque cante. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agora só igreja. Não chore. Convido agora a minha amada igreja a se colocar em pé. E vamos cantar esta oração agora, todos juntos. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Ele. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. E o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Agora só vocês. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus.
Oremos. Senhor Deus e Pai, como é bom sabermos que temos um Deus de amor em quem nós podemos descansar. Em quem podemos, ó Deus, depor todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, dores, fraquezas, e Tu, ó Deus, nos faz mais do que vencedores. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa de oração, para podermos erguer um pleito de louvor e adoração ao Senhor. Aceite, ó Deus, o nosso culto, aceite, ó Deus, a nossa adoração. Continue conosco, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. E nós vamos agora ouvir o momento da história para as nossas crianças. Cadê os pequenos para a nossa adoração infantil? Olá, crianças. Feliz sábado. Como é que foi a semana de vocês? Quem que foi para a escola essa semana? Ninguém foi para a escola? Como assim vocês não foram para a escola? Ah, é férias. Que delícia, hein? A mamãe continuou trabalhando, a mamãe aqui também. Que beleza, hein? Mas vocês sabiam que mesmo nas férias a gente pode aprender coisas novas? Por exemplo, vocês sabiam que os nomes das pessoas, às vezes, têm significado? Quem sabe o significado do seu nome aí? Rodrigues Fraga. Por exemplo, o meu nome é Carolina. Quem sabia o meu nome? É Carolina. Sabe o que significa? Mulher livre e forte. Legal, né? E sabiam que muitos personagens da Bíblia, o nome deles tem significado, e que esse significado, às vezes, reflete o caráter dessa pessoa, ou o plano de Deus na vida dessa pessoa? Por exemplo, vamos ver aqui. Puxa aqui, meu amor, esse papelzinho. Pode puxar. Você vai ler para a gente o nome e o significado, tá? Abraão, pai de muitos. Abraão, pai de muitos. E quem foi Abraão? Pai de uma grande nação, não foi? Deus tinha uma promessa para Abraão. Você vai ser o pai de grande nação. Samuel, do Senhor o pedi. Samuel, do Senhor o pedi. Quem foi Samuel? Filho de Ana. E vocês lembram que Ana orou muito a Deus pedindo um filho, e que quando ela tivesse um filho, ele seria consagrado ao serviço do Senhor? Você sabe ler? Daniel, meu Luiz. Daniel, Deus é meu juiz. E Daniel sempre viveu, sempre de acordo com os juízos de Deus, né? Zaqueu, justo. Zaqueu, justo? Ixi, peraí, tem um erro aí, não? Zaqueu não era um cobrador de impostos que roubava das pessoas?
Mas depois que ele conheceu a Jesus, ele se tornou um homem muito justo, né? Então, tá certo, não tá? Vamos ver mais. Só que a história de hoje não é sobre nenhum desses personagens. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem que, na verdade, ela tem 2 nomes. Vamos ver quem é? Hadassa, aquela que protege. Hadassa, aquela que protege. Hadassa era uma menina judia. Hadassa não tinha nem papai nem mamãe. Por isso, quem cuidou da Hadassa, quem criou a Hadassa, foi o seu tio Mardoqueu, que era um homem muito justo, muito bondoso e muito temente a Deus. E assim, Hadassa cresceu uma menina muito obediente e muito temente a Deus. E era uma menina muito, muito, muito bonita. Nessa época, o povo judeu vivia entre os pagãos. E muitas dessas pessoas não gostavam do povo judeu. Eles estavam sob o domínio de um rei chamado Xerxes. E Xerxes não tinha rainha, ele estava sem rainha. E ele teve uma ideia de pegar as moças mais bonitas do reino para um concurso de beleza para ele escolher a sua rainha. E como Hadassa era uma moça muito bela, ela foi uma dessas moças selecionadas. E ela foi lá para o palácio do rei, e durante um ano, ela e todas as outras moças ficaram ali passando por vários tratamentos de beleza para que o rei pudesse escolher a sua rainha. E chegou o dia de se apresentarem diante do rei. E tinham moças muito lindas, todas muito belas. Porém, Hadassa, além de ser muito bela por fora, ela era muito bela por dentro. Ela tinha um coração muito bondoso, ela ajudava as pessoas, ela amava a Deus. E o rei enxergou isso nela. E por isso, ela foi escolhida como a mais bela moça, por causa do seu coração belo. E aí, o rei coroou Hadassa rainha. Só que lá no palácio, Hadassa não era conhecida por esse nome. Por quê? Porque quando ela foi para o palácio, o seu tio Mardoqueu falou: você não revele a ninguém que você faz parte do povo judeu, porque muitas pessoas não gostam dos judeus. Então, lá ela era conhecida por outro nome. Fala aqui lá. Vamos ver que nome era esse? Esther. Estrela. Ela era conhecida por outro nome, Esther, que significa estrela. E sabe o que aconteceu? Quando Esther estava lá no palácio, foi coroada a rainha, umas pessoas muito más planejaram contra o povo judeu. E o povo judeu estava ameaçado de morte. E lá, em meio ao palácio, em meio às pessoas que nem sabiam que ela era do povo judeu, ela teve que tomar coragem, se apresentar diante do rei, falar para o rei que ela fazia parte do povo judeu, contar o plano de maldade que estava sendo feito contra o povo judeu e interceder por o seu povo perante o rei. E sabem o que aconteceu? O rei ajudou o povo e ela conseguiu livrar o seu povo da morte. Ela, Esther, lá no palácio, ela deixou a sua luz brilhar. A luz de estrela. Ela deixou a sua luz brilhar, mesmo em meio às trevas em que ela vivia. Ela refletiu a luz de Deus na sua vida. E sabiam que nós também podemos ser estrelas como Esther e deixar a luz de Deus brilhar na nossa vida e refletir a luz de Deus para as outras pessoas que vivem nas trevas do pecado? Vamos repetir comigo um verso? Nós vamos repetir o verso que está em Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz
as minhas trevas. Vamos fazer agora uma oração pedindo para o Papai do Céu que nós sejamos luzes, né, em meio às trevas, que nós possamos guiar as pessoas para a luz maior que é o nosso Deus. Vamos lá? Posição para a oração. Papai do céu, muito obrigado por estarmos aqui. Abençoa todas essas crianças e todas as famílias representadas. Que possamos ser a luz que vem de Ti, para todos no mundo. Em nome de Jesus, amém. Como é bom escutarmos histórias, né? E agora as crianças vão sentar junto com o papai, com a mamãe, e a gente vai continuar contando mais histórias aqui. E agora eu quero contar para vocês, na verdade não é bem uma história, mas é uma fábula. Ou seja, é uma história que não é real, mas dessa fábula a gente pode tirar algumas lições. Conta-se que certa vez 3 árvores estavam no alto de um monte. Talvez você já tenha escutado por aí, mas eu vou contar na minha versão. E essas 3 árvores começaram a conversar. Eram pequenas árvores ainda. Conversar sobre o futuro, sobre o que elas queriam ser no futuro. A primeira árvore diz: eu quero ser um baú. Um baú muito especial, onde as pessoas vão colocar dentro de mim tesouros maravilhosos, pedras preciosas, coisas lindas que todos vão ter desejo de me ter nas suas casas, nos palácios. Eu quero ser um baú muito especial. A segunda árvore, por sua vez, diz: não, eu acho que isso aí é muito sem graça, ficar dentro de um lugar só. Eu quero ser um barco imponente, um barco que vai viajar, levar reis, rainhas para vários lugares, transpor continentes. Eu quero ser um barco que vai, onde eu vou passar, vai chamar a atenção das pessoas. E essa foi o desejo, digamos assim, dessa segunda árvore. E uma terceira árvore virou e falou assim: não, o meu sonho não é nenhum desses que você comentou, que vocês falaram. O meu sonho, eu quero ser, na verdade, a maior árvore do mundo. Eu quero ficar aqui, neste local, nesse monte. Eu não quero ser cortada. Eu quero que as pessoas me vejam de longe e as pessoas, ao olhar para mim, na verdade, enxerguem o céu e vejam, quem sabe, talvez até mesmo o próprio Deus através de mim. Passou o tempo, aquelas árvores cresceram, chegou o dia em que o lenhador subiu o monte e cortou cada uma daquelas árvores. A primeira árvore, que queria ser um baú precioso, na verdade se tornou num coxo para servir de alimento para os animais. A segunda árvore se tornou um barquinho pequeno para pescadores. E a terceira árvore foi jogada dentro de um armazém, naquelas toras, digamos assim, sem serventia nenhuma. Mas mal sabiam que, depois de um tempo ainda, aquela primeira árvore, que queria ser um baú, que se tornou um coxo, foi a manjedoura onde foi colocado Jesus. A segunda árvore, que queria ser um barco importante, transportar reis e rainhas, virou um barco para pescadores. Na verdade, foi o barco que acolheu Cristo quando todos estavam no meio da tempestade. E aquela terceira árvore que foi jogada no armazém, que queria ser a maior árvore do mundo, na verdade, numa sexta-feira, ela foi transformada em uma cruz. E através dela as pessoas iam olhar para aquela madeira e ver
a Deus. Queridos, planos diferentes, mas todos eles dentro das suas realidades, dentro das suas expectativas, com grandes objetivos. E quando nós olhamos para os sonhos daquelas árvores, como eu disse, é uma fábula. Aquelas árvores, aos olhos humanos, em relação aos seus sonhos, foram fracassadas. Mas quando nós olhamos, aplicando do ponto de vista espiritual, aos olhos do que Deus fez daquelas árvores, possivelmente foram as árvores mais especiais que já tivemos na face dessa terra. Eu quero aqui perguntar para você, qual é o seu sonho? Afinal de contas, os sonhos são bons, não é? Os sonhos nos motivam, os sonhos nos inspiram, os sonhos fazem com que nós desejamos ir mais longe, talvez com mais intensidade, com mais paixão. E muitas vezes os nossos sonhos estão relacionados com momentos de vida em que nós estamos. Como assim? Talvez para alguns o sonho seja aposentar. O meu sonho é aposentar. Dar uma desacelerada no meu estilo de vida. Talvez outros que estejam aqui digam, o meu sonho é viajar. Eu sonho em conhecer outros lugares, quem sabe outros países. Talvez outros que estejam aqui digam, não, o meu sonho é ter o meu carro ou a minha casa própria. Quem sabe outros digam, não, o meu sonho é abrir o meu negócio, empreender. Qual é o seu sonho? Outros, quem sabe, não, o meu sonho é casar com aquela menina, né? Uma madeirona bem grandona, para mim mamar tudo. Como interessante que os sonhos muitas vezes são relacionados àquilo que nós passamos. Mas eu quero ir além. Eu quero nessa manhã perguntar para você, qual o seu sonho, não no sentido temporal, mas qual o sentido da sua vida? Você já parou para pensar qual propósito você tem vivido? O que você tem buscado, de fato, não só para hoje, não só para esse momento que você está vivendo, mas para todo o contexto que você espera para o seu sentido de vida nesse mundo e também para a eternidade. E é nesse sentido que eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Ageu. No livro de Ageu nós vamos meditar aqui em alguns versículos desse livro que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Ageu, no capítulo 1. Ageu ali, o antepenúltimo livro da Bíblia, do Velho Testamento, perdão. Ali um pouquinho já, pertinho do final ali do Velho Testamento. Amém? Todos encontraram? Vamos curvar as nossas frontes, como nós estamos, vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez entramos na Tua augusta presença, ó Pai. E neste momento, de uma maneira muito especial, estamos com as nossas Bíblias, ó Deus. A Tua palavra está aberta. E nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós precisamos, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais para entender a mensagem que o Senhor, ó Deus, quer fazer para nós nessa manhã. E não permita, ó Pai, que nada nem ninguém desvie os nossos olhos, os nossos ouvidos, de ouvir aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã. Fala conosco, ó Pai. Abra, ó Deus, os nossos corações para acolhermos a Tua palavra nesse momento. Que o Teu Espírito Santo nos guie. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Deixa a sua Bíblia aberta aí em Ageu, no capítulo 1, e nós vamos, antes de fazer a leitura, vamos entender um pouquinho qual que era o contexto. O povo de Israel foi levado cativo alguns anos antes para a Babilônia. E nós sabemos que por 70 anos o povo ficou em Babilônia, cativo. Mas ocorreu que quando houve a queda da Babilônia, o povo teve a oportunidade de voltar com as suas vidas resolvidas. Alguns, quem sabe, eram empresários naquela região, outros tinham suas casas confortáveis já, muitos tinham seus negócios, enfim. Mas Deus chamou o seu povo para voltar para casa. E quando isso acontece, aquele desafio da reconstrução do templo não se torna apenas um desafio, mas se torna um propósito. O propósito para aquelas pessoas era reconstruir o templo do Senhor. Aquele era o objetivo das suas vidas. E é interessante, queridos, que dentro daqueles, logo em seguida daquele tempo, problemas vieram a acontecer, dificuldades, desafios ainda maiores, que fizeram que o povo se sentisse a construir o templo. E só para a gente entender aqui, para nós fecharmos esse contexto, para já irmos para a leitura bíblica, o povo, depois que tinha voltado para Jerusalém, foi perseguido, digamos assim, e parou a obra. Aquela obra ficou parada da reconstrução do templo por 16 anos. Imaginem só, 16 anos a obra estava parada. O povo já tinha, digamos assim, que esquecido. O povo estava acomodado em relação à reconstrução do templo. E Deus usou pessoas para trazer a mensagem dele para aquela nação, para aquele povo. Uma delas está aqui, que nós vamos meditar, Ageu, mas não só Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, todos esses livros falam desse contexto, eram conterrâneos desse momento que nós vamos meditar brevemente aqui na palavra de Deus. E aqui na minha versão bíblica começa assim, Ageu, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Verso 6. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Verso 9. Vocês esperavam colheitas certas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas.
Verso 11. Enviei uma seca sobre os seus campos, e sobre as colinas uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome, e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Somente até aqui, queridos. Como eu disse, existia um contexto. Deus esperava que o povo reconstruísse o templo. O que significava o templo para aquelas pessoas? Desde que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, que houve a construção do tabernáculo, o que representava o templo, queridos? A presença de Deus no meio do seu povo. E Deus queria que aquelas pessoas não somente construíssem um templo, uma igreja, mas espiritualmente falando, Deus queria estar no coração daquelas pessoas. Deus queria ser o principal para aquele povo. Deus queria que aquelas pessoas tivessem comunhão com Ele, buscassem a Ele de todo o seu coração. Mas o povo se perdeu no meio da jornada. Eles começaram a reconstruir o templo. Mas Esdras, no capítulo 4, fala que eles foram perseguidos pelos samaritanos, pelo pessoal de Samaria. E houve ali uma série de cartas enviadas ao reino, denúncias e tudo mais, e eles esqueceram daquilo. Mas eles não se esqueceram de seguir os seus propósitos, os seus caminhos. E o que eles fizeram? Assim como tinham possivelmente uma vida luxuosa na Babilônia, eles começaram a se preocupar com as suas casas, com as suas terras, com os seus negócios, com a sua vida, com as suas necessidades. E deixaram de lado aquilo que era o mais importante. Deixaram de lado a vontade de Deus para a vida deles. Queridos, quando eu vejo esse texto, quando eu analiso essa história, eu não consigo pensar em algo diferente do que eu e você estamos vivendo hoje. Eu quero dizer que essa mensagem mexeu tanto com a minha vida, e Deus me incomodou de tal maneira para que eu pudesse compartilhar com vocês. Alguns aí que fazem um Revivados pela sua palavra vão saber, esse texto aqui foi o de anteontem, não foi? Que nós lemos. E hoje eu estava pensando em falar totalmente diferente. Mas o Senhor tem me incomodado para que eu trouxesse essa mensagem para que nós, como igreja, sejamos edificados, porque essa mensagem, primeiro de tudo, é para mim. Aqui, eu acho que esse daqui está meio falhando. Vamos para o tradicional. Não estou entendendo. Agora sim, né? Queridos, quando eu vi essa mensagem, repetindo aqui um pouquinho, essa mensagem foi uma mensagem tão forte ao meu coração, e que Deus tem me impressionou para que eu pudesse compartilhar com vocês como igreja. Eu venho aqui com muita humildade para trazer para nós, e para mim em primeiro lugar. Porque quantas vezes nós nos preocupamos tanto com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, e deixamos de lado aquilo que realmente importa, amados, que é o sonho de Deus para nós, que é a necessidade de levar a salvação para as pessoas, que é a necessidade de termos
uma vida de comunhão e de oração com Deus. Porque nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós pensamos ser importantes. E estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que é sermos amigos de Jesus, que é buscarmos o céu, que é falarmos do amor de Deus para as pessoas. E eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Minha igreja, como o Elton tanto usa, né? E vocês são aqui a minha igreja, porque nós somos irmãos, nós estamos juntos nessa jornada. Nós estamos juntos nesse desafio e nós precisamos nos fortalecer, amados. Nós precisamos segurar uns nas mãos dos outros e unirmos por um propósito. Unirmos por algo maior, unirmos por algo que vai fazer a diferença de fato, não só na nossa vida, mas na vida daquelas pessoas que nós amamos, na vida das pessoas que carecem ouvir de Jesus. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como vocês o colocassem em bolsos furados. É isso que diz o versículo 6. Nada é suficiente. Nada não dá. Queridos, será que eu e você não estamos colocando as nossas prioridades em lugares errados? As nossas expectativas em lugares errados? Porque aquele povo, por 16 anos, se acomodou. Aquele povo foi liberto de um cativeiro. Eu e você, pela graça maravilhosa do nosso Deus, fomos libertos também do cativeiro do pecado. Eu e você temos a oportunidade de nos achegar mais a Deus, de buscar mais o Senhor. Mas será que, como essas pessoas, nós também não nos acomodamos no caminho? Será que também nós não nos perdemos frente àquilo que realmente é vital? Que é a salvação, que é a busca pelo céu, queridos. E aquele povo foi conclamado a reconstruir um templo. Buscar a presença de Deus. Será que eu e você não temos vivido uma vida superficialmente, um relacionamento superficial, na verdade, em relação à nossa comunhão com Deus? Ou será que nós temos mergulhado nesse amor maravilhoso desse Deus, buscado ter encontros de verdade com Jesus, derramado os nossos corações a Ele, compartilhado a nossa vida com Cristo, para que Ele nos transforme, para que Ele mude a nossa mente, o nosso coração, para que Ele faça em nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque é isso, amados, nós não somos capazes, nós não conseguimos, como bons goianos, nós não damos conta. E é essa que é a realidade. Se não tiver uma força, um poder de Deus na pessoa do Espírito Santo para nos transformar, para nos mudar, vai adiantar viver aí se enganando? Como diz o outro, né? Meio salvo é o quê? Completamente perdido. Adianta ter uma vida de meia salvação, amados? De meia entrega? Meus amados, meus queridos, e aqui nesse texto de Ageu, quando o povo é chamado a se voltar para Deus, eu não vou ler todos os pontos aqui, mas alguns pontos que me chamaram a atenção e eu quero reforçar com vocês, queridos. No versículo 10, eu acho tão interessante quando o profeta diz: é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Queridos, Deus quer derramar bênçãos nas nossas vidas. Deus quer nos abençoar tanto,
mas tanto que nós nem imaginamos o quanto Ele quer fazer por mim e por você. Mas nós temos impedido Deus de derramar bênção sobre nós. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Deus quer um povo, amados. Deus nos quer por completo. Deus nos quer por inteiro. Isso é integridade. Isso é por totalidade. Não um relacionamento superficial, mas profundo. Deus quer ter comigo e contigo intimidade. E queridos, não fiquem tristes comigo, mas eu vou falar uma verdade. A intimidade que nós precisamos ter com Deus não dá para ser aqui na nossa igreja. Aqui é muito pouco. Aqui é importante sim, mas aqui é muito pouco. Nós precisamos ter comunhão nos nossos lares, nas nossas casas, momentos de relacionamento com Deus, momento de abrir os nossos corações a Ele, momento de pedir a Deus que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo, porque nós não somos capazes por nós mesmos, nós não somos suficientes por nós mesmos, queridos. E o povo foi conclamado a mudar o rumo da história. E aqui no versículo 12 em diante diz o seguinte: então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, o seu Deus. E olha que texto lindo, queridos. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, o seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Temeu o Senhor. Aquele povo entendeu que ele não poderia ficar do jeito que estava. E o povo temeu o Senhor. O povo se entregou a Deus sem ressalvas, sem reservas. E é isso que Deus espera de mim e de você hoje, amado. Que eu e você nos entreguemos a Deus. Que o temor Som, achei. Assim como aquele povo foi alcançado por Deus, por um chamado, e eles temeram o Senhor, nós precisamos também ouvir a voz de Deus, amados, e atender o chamado que Ele tem para cada um de nós, e permitir que o Senhor seja Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, nós não permitimos que Deus seja Deus nas nossas vidas. E aqui o texto continua, no versículo 13 diz o seguinte: então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. Queridos, aquele povo rebelde, digamos assim, aquele povo acomodado, aquele povo distante de Deus, ouviu uma voz de repreensão do Senhor através do profeta Ageu, e aquela mensagem, assim como na parábola do semeador, alcançou o solo fértil. E aquelas pessoas temeram a Deus, entregaram as suas vidas a Deus, e de imediato, digamos assim, a resposta do Senhor veio em favor daquelas pessoas: eu estou com vocês, diz o Senhor.
Meu irmão, minha irmã, comigo e contigo não vai ser diferente. Se eu e você buscarmos ao Senhor do todo o nosso coração, Ele vai estar comigo, Ele vai estar contigo, Ele vai nos ajudar nas nossas dificuldades, Ele vai nos dar forças nas nossas fraquezas, Ele vai mostrar para nós que o que mais importa não são esses sonhos que nós falamos, mas o que mais importa é o sonho que Ele tem para cada um de nós. E Ele quer que nós, eu e você, vivamos esses sonhos. Ele não quer que nós sejamos árvores que desejam ser baú de tesouro, grandes barcos, ou quem sabe a maior árvore do mundo. Mas Ele quer que as nossas vidas estejam nas mãos dEle. Ele quer que os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso propósito seja viver em harmonia com a sua vontade, seja levar a mensagem de salvação para as pessoas, seja desejar de fato a volta de Jesus. É isso que Ele espera de mim e de você. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Se nós muitas vezes falamos: Douglas, mas eu não sinto a presença de Deus. Douglas, mas eu não escuto a voz de Deus. Queridos, Deus quer falar comigo e com você. Mas os nossos ouvidos estão cheios de tantas coisas, tantos ruídos, que nós não vamos conseguir ouvir mesmo. Os nossos olhos estão olhando tantas coisas, tantas redes sociais, não estou falando nada contra isso, queridos. Mas aquilo que entra pelos nossos olhos é que vai alimentar o nosso coração. E será que eu tenho demandado tanto tempo com aquilo que de fato é importante e relevante? Ou com coisas banais que Satanás tem dado gargalhada das nossas caras? E Deus tem se entristecido pelas nossas faltas junto a Ele. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Verso 14 diz: E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, a todo o remanescente do povo. E a segunda parte do versículo 14 diz: Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos exércitos, e em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Aquela mensagem, aquele sermão, aquela admoestação para aquele povo, demorou quantos dias para fazer efeito? Nem um mês. Do dia 29 de agosto ao dia 21 de setembro. 20 e poucos dias, 24 dias, 23 dias. Aquelas pessoas entenderam que elas precisavam tomar uma atitude. E não era uma atitude qualquer. Não era uma atitude superficial. Não era, a partir de agora eu vou deixar de fazer isso, vou fazer aquilo. Não era isso. E quem sabe essa, amados, seja a atitude mais difícil que como seguidores de Cristo precisamos fazer. Era a atitude de ter em Jesus, o seu melhor amigo. De ter em Jesus o seu relacionamento. De ter em Jesus a sua comunhão. De ter em Jesus a sua vida deposta. De ter em Jesus o seu propósito, o seu sonho, o seu sentido de vida, tudo aquilo que você anela, tudo aquilo que eu e você precisamos, sem sombra de dúvidas, amados, está em Jesus. Aquelas pessoas foram chamadas para reconstruir um templo. Um templo onde muitos poderiam habitar para adorar a Deus.
E eu e você hoje somos chamados a reconstruir um templo. Um templo onde Ele deseja habitar. No nosso coração. Porque se esse templo, meu irmão e minha irmã, for verdadeiramente reconstruído, nós iremos cumprir com aquilo que Deus espera de nós. E Jesus irá cumprir com a maior e melhor promessa que Ele fez, de voltar para nos buscar. Porque é nesse templo reconstruído que vai ser cumprida a promessa lá de Atos, no capítulo 1, versículo 8, onde diz que: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse templo precisa ser reconstruído no seu coração, no meu coração, na sua vida e na minha vida. Deus está ansioso, meu irmão e minha irmã, por nós. Deus está ansioso por ter momentos comigo e contigo. Deus está ansioso de ouvir de mim e de você: Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Jesus, qual é a sua agenda para a minha vida hoje? Mas os nossos planos, os meus planos, os meus sonhos, muitas vezes têm distanciado essa promessa maravilhosa da minha vida. E para encerrar, se a gente voltar um pouquinho a nossa Bíblia, lá no livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte, Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual a esperança que você tem para o seu futuro? Qual esperança você tem para a sua família? Qual esperança que eu e você temos em relação ao final da nossa vida, ao tempo que está se acabando? Qual esperança que nós temos investido tudo que nós temos de melhor, às vezes as nossas forças, o nosso tempo, os nossos talentos, recursos? O que tem, queridos, tomado lugar do nosso coração? Porque se for Jesus, está certo. Agora, se for qualquer coisa que nos distancie dele, ou do plano que ele tem para nós, misericórdia. Que o templo do Senhor seja reconstruído. E eu e você somos esse templo. Que os nossos corações estejam abertos a ouvir a voz de Deus. Que a nossa vida seja uma vida não de formalismo, como o pastor Rafael Candelório fala. Às vezes nós estamos tão acostumados, né, queridos? Vamos lá na igreja, é sábado de manhã, já vai no automático. Queridos, cuidado. Viver a vida no automático, no nosso automático, é um perigo. Agora, se for no automático do Senhor, amém. Mas que a nossa vida tenha sentido. Porque Deus espera algo muito grande de mim e de você também. Mas não grande para as pessoas, não grande como o mundo quer ser grande ou anseia ser grande. Mas grande porque Paulo disse que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, nós temos um privilégio de servirmos a esse Deus, de termos esse Deus conosco todos os dias. E Ele está à minha e à sua disposição. Mas muitas vezes nós não permitimos. Muitas vezes nós não deixamos que Ele entre no nosso coração e tome o lugar que precisa ser dele. Tome o trono do nosso coração. Esse é o meu desejo para mim, para minha família, humildemente eu falo aqui, e para cada um de vocês, meus irmãos, porque é isso que nós precisamos buscar. Buscar ter uma vida, viver uma vida, segundo o plano e o coração de Deus espera para cada um de nós. Vamos colocar de pé, vamos orar? Oremos. Querido Jesus, nos perdoe, ó Deus, porque quantas vezes nós temos deixado de lado o nosso relacionamento contigo. Quantas vezes, ó Deus, nós temos deixado de lado viver uma vida segundo aquilo que o Senhor espera para nós. Quantas vezes, ó Deus, nós temos nos distraído com coisas deste mundo, anseios passageiros, e temos sido, quem sabe, ó Deus, negligentes com o Senhor. Nos perdoe por isso, ó Deus. E eu venho, ó Deus, rogar, clamar, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, ó Deus, o teu Espírito. Porque o nosso coração é de pedra, ó Pai. O nosso coração, ó Deus, é mau. O nosso coração, ó Deus, é pecador. O nosso coração é egoísta. Quantas vezes, ó Deus, nem mesmo a nossa reverência na tua casa nós conseguimos prestar. Mas nós carecemos de ti, ó Pai. Nós precisamos do teu perdão. Nós precisamos, ó Deus, do teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, de transformação, para que nós alcancemos em Ti, ó Deus, a salvação. Senhor, nos transforme. Senhor, nos mude. Senhor, nos ajude a entender a importância de priorizar o Senhor. Senhor, nos ajude a entender o verdadeiro significado do nosso nome como igreja. Adventistas, ó Deus, porque nós precisamos ter o desejo novamente de estar contigo para a eternidade, Senhor. Precisamos ter o desejo, ó Deus, de abreviar a tua volta, de cumprir com a missão, ó Pai. Reacenda em nossos corações, ó Deus, aquilo que por talvez 1 ano, 2 anos, quem sabe como aquele povo de Israel, 16 anos, quem sabe até mais, esteve apagado. Mas nós não conseguimos, ó Pai. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos capazes. Mas, Senhor, a Tua graça, com a Tua graça e com o Espírito Santo nas nossas vidas, nós seremos transformados. E através de Ti, ó Pai, nós vamos viver uma novidade de vida com o Senhor. Abençoe cada família aqui representada, cada membro da Tua igreja, os Teus filhos espalhados em todo o mundo. Ó Senhor, que nós, como Teu povo, possamos cumprir a Tua missão, possamos estar com o Senhor, e a nossa vida, ó Deus, seja uma vida para honrar e glorificar o Teu nome, até que o Senhor volte. Isso é o que nós oramos, pedimos e desde já agradecidos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.